Olá pessoal, hoje vamos falar sobre teoria dos conjuntos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like. Iniciaremos o teoria dos conjuntos, tá? Então vamos começar com a representação de conjuntos, ok? Existem três formas de representarmos um conjunto. Através de uma listagem, que a gente chama de listagem, né? Ou seja, colocar os elementos entre duas chaves e separá-los por vírgula. Okay? Geralmente, indicamos um conjunto, né? Por convenção, a gente indica um conjunto sempre com a letra maiúscula. Uma letra maiúscula indica um conjunto e as letras minúsculas indicam os elementos do conjunto. E esses elementos são separados por vírgula, ok? Então aí vocês veem o conjunto A com a letra maiúscula e os elementos A, E, I ou U separado por vírgula, ok? Se tivesse, por exemplo, AE junto, sem vírgula, né, seria um único elemento. Você considera a quantidade de elementos os que estão separados por vírgula. Uma outra forma é através de uma que a gente chama de lei de formação. É uma propriedade que você cita, uma propriedade que representa todos os elementos do conjunto. Ok? Então, nesse exemplo está aí. X, tá ok? X é vogal. Ok? A gente não tem que ler isso literalmente, né? A gente tem que interpretar isso. Estou dizendo a vocês que X está representando uma letra vogal, ok? Ou seja, o conjunto A, E, I, O, U, esse que a gente viu anteriormente na listagem. Uma outra forma é através de um diagrama, né? Diagrama é uma figura plana qualquer que você coloca lá dentro os elementos, tá certo? Em particular, esse que tem a forma de um círculo é chamado de diagrama de Venn. Ok? Pois bem, vamos ver agora os tipos de conjuntos. Quais são os tipos de conjuntos que existem? Primeiro, vamos começar com o conjunto infinito. O próprio nome já diz, o conjunto infinito é aquele conjunto que tem uma quantidade incontável de elementos. Uma quantidade de elementos que é impossível de se dizer quantos são. Tá? Quantidade infinita de elementos dentro. Né? E aí a gente tem essas duas formas de representar, né? Eu botei através de uma listagem, você bota reticências no final, ou na lei de formação que você diz x, tal que x é um número ímpar. Ora, os números ímpares são infinitos, ok? O outro tipo de conjunto é o conjunto finito. Esse conjunto finito é o conjunto que tem uma quantidade contável de elementos, ok? Se você consegue contar a quantidade de elementos que existe no conjunto, é um conjunto finito, ok? Como, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, ou seja, x, tal que x é um número par menor do que 11, ok? Aí está limitado, né? Conjunto unitário. O conjunto unitário é o conjunto que possui um único elemento, ok? Então está aí representado a letra A, um conjunto, né? 1, 2, apenas com o 2 como elemento do conjunto. O conjunto vazio tem duas formas de representarmos. Ou a gente representa ele, né? Duas chaves sem nada dentro, ou através desse outro símbolo, também representa o conjunto vazio. Pois bem, a gente tem que ter uma atenção de não colocar esse símbolo dentro do parêntese, porque tudo que se coloca dentro de um parêntese é um elemento. Então, se você coloca esse símbolo dentro de limitado pelos parênteses, ele vai se tornar elemento de um conjunto, ok? Então,
Se você coloca dessa forma, ele passa a ser um conjunto unitário. Ok? Um conjunto unitário cujo elemento é aquele símbolo que você colocou ali dentro. Tudo e qualquer coisa que se coloque entre duas chaves passa a ser um elemento daquele conjunto. Qualquer coisa. Ok? Se você vai pegar duas chaves e colocar duas chaves dentro, essas duas chaves passam a ser um elemento do conjunto. Tá bom? Então temos que ter cuidado para esse tipo de detalhes. Tá? Conjuntos iguais. Igualdade de conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando eles possuem os mesmos elementos básicos. Né? Se eles possuem os mesmos elementos, eles são iguais. Tem um detalhe, a gente não deve repetir o mesmo elemento no conjunto, ok? Esse primeiro exemplo aí que eu estou dando para vocês, o A se repete várias vezes. Aí vocês, quantos elementos tem nesse conjunto? Um, que é a letra A, ok? Então a gente não deve repetir elementos dentro do conjunto. Se já colocou elemento do conjunto, colocou. Fim de papo, ok? A gente não deve repeti-los. Bem, o conjunto 2 tem ABCD igual a CBDA. Ou seja, a ordem em que os elementos estão no conjunto também, isso não importa muito. Tá? Claro que se a gente for organizado, a gente vai colocar os elementos em uma determinada ordem dentro de um conjunto. Mas se eles estiverem fora de ordem, isso não altera. Os elementos vão ser os mesmos ali dentro, tá certo? Eles são iguais, independente da ordem que eles estiverem dentro do conjunto. Então, a ordem que você coloca os elementos do conjunto, para o conjunto em si, não tem problema. Agora, é bom sempre colocar em uma ordem, né? Uma ordem sequencial lógica, para a gente entender melhor, né? Para a nossa organização. Um outro exemplo é da repetição AA, BB. Na verdade, você só tem dois elementos, que é o A e o B. Bem, o conjunto universo, um outro tipo de conjunto, que é para a gente considerar, é o conjunto universo. É o conjunto que contém todos os elementos que a gente vai trabalhar. Entendeu? Ou seja, por exemplo, o nosso universo são os alunos de uma determinada escola. Então, para a gente, tudo que a gente faça, a gente tem que fazer olhando os alunos dessa escola, ok? Os elementos, nossos elementos dos conjuntos vão ser os alunos dessa escola. Não, se tiver alguém fora da escola, não pertence ao nosso universo que a gente está trabalhando, ok? Então, o universo, toda vez, a partir de agora, né, vocês vão ver que tudo que a gente for fazer, a gente tem que definir qual é o nosso universo. Lá para frente, vocês vão ver, né? Quando a gente estiver resolvendo uma equação, ou estiver trabalhando com uma função, a gente sempre vai ouvir falar em R, conjunto dos reais, né? Você vai dizer assim, ó, considere X pertencente a R, ou conjunto universo igual real, né? Sempre a gente tem que definir, quando a gente for trabalhar em qualquer coisa, qual é o nosso universo, né? Qual é o nosso conjunto universo. Porque a gente tem que trabalhar ali dentro. Se o nosso universo são os números positivos, né? E a gente faz alguma coisa que encontra um número negativo, isso se torna impossível, porque o nosso universo é positivo, ok? Então, o conjunto universo é um dos mais importantes que temos na matemática. Bem, vamos ver agora a relação de pertinência. O que seria essa relação de pertinência? Relação de pertinências são símbolos. Pertence, não é? Que é esse símbolo aí, parecendo não é? E não pertence, que é ele cortado. Ok? Para que é que serve esse símbolo? Basicamente, para dizer que uma letra, um número, seja lá o que for, é ou não elemento de um determinado conjunto. Ele só serve para isso, né? Se você quer dizer que A é um elemento do conjunto B, você diz que A pertence a B, ok? Só temos que ter atenção, né, para sabermos definir o que é o elemento do conjunto. Repetindo,
O elemento é tudo que estiver entre as duas chaves, seja lá o que for. O que se colocar ali dentro é um elemento do conjunto. Se você bota duas chaves dentro de duas, essas duas chaves é um elemento do conjunto. Então, essas duas chaves pertencem ao conjunto. Tá bom? Não vamos fazer confusão. Então, se você tem aí, no exemplo A, né, seja o conjunto A 1, 2, 3, 4, 5, né, então a gente tem que 1 pertence a A, né, 2, 3 e 5 são elementos do conjunto A, pertence a A, mas a gente vê que 2, 4 e 6, por exemplo, não são elementos do conjunto A. Se na relação lá que você estiver fazendo, né, botar um que não seja elemento, então você tem que negar. Né? Tá? 2, 4, apesar de 2 e o 4 serem elementos do conjunto A, tem um 6 que não é. Então você nega. Você diz que esses elementos, esses três aí não são. Né? Você está negando. Vamos ao exemplo B. Você está vendo aí no exemplo B que tem aí conjunto B é igual a o 1, o 2, o 3 entre chaves, né? Se você ver esse 3 entre chaves, se você tirar daí e observar do lado de fora, é um conjunto unitário, né? Mas ele está aí dentro. Então, se ele está aí dentro, ele é um elemento desse conjunto. Ok? Número 4 e o número 5. Então, você vê que, se eu disser assim, o 3 é um elemento do conjunto B, não. O 3 não é, porque ele está ali entre duas chaves. Então, o elemento é 3 entre chaves, não é? 3 entre chaves, sim, é um elemento do conjunto B. E aí você tem 1, 2, 3 são elementos de B? Não, o 3 não é um elemento de B. Então, temos que ter atenção. O elemento é aquilo de como está dentro do conjunto. Se você colocou ele daquela forma, o elemento é daquela forma. Não altere ele para dizer que é elemento do conjunto. Vamos a um outro exemplo, o exemplo C. Seja o conjunto C igual a 1, 2, 3 e 4 entre chaves e esse símbolo do conjunto vazio. É o que eu digo. Se você pega o 3 e o 4, olha, separadamente, entre chaves, ele é um conjunto formado com dois elementos. Se você pega aquele outro símbolo ali que representa o vazio e olha ele fora desse conjunto, ele é o conjunto vazio. Mas aí dentro do conjunto, você tem que considerá-los elementos desse conjunto. Se você olha para o conjunto C, você encare ele como um elemento desse conjunto. Esqueça vazio, esqueça tudo. Olha, quais são os elementos desse conjunto? O número 1, o número 2, 3 e 4 entre chaves e esse símbolo aí, que representa o vazio. Ok? Então, 3 e 4. Se alguém perguntar, 3 e 4 pertence a C? Não. Pertence a C o 3 e 4 entre chaves. Dessa outra forma aí, ó, 3 e 4 entre chaves, sim, é um elemento de C. Só o 3 entre chaves é um elemento de C? Não. Esse símbolo do vazio é um elemento de C? Sim. Ele é um elemento do conjunto C. Ele pertence ao conjunto C. Vamos ver agora o que é um subconjunto. A gente observa que o conjunto A, né, o gráfico, o diagrama do conjunto A está dentro do conjunto B. Okay? Todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. E com isso a gente diz que esse conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Por exemplo, eu tenho A, 2, 4, 6 e 8 com esses elementos. Então, o conjunto B de 1 a 8. Né? Então, a gente observa nesse exemplo que o conjunto A, todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. Então, A é um subconjunto de B. E a gente tem que ter em mente o seguinte: todo conjunto é subconjunto dele mesmo, não é? Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E o conjunto vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. Ok? Essas duas observações a gente tem que ter na mente. Não esqueçam disso. Pois bem, vamos ver a relação de inclusão. A relação de inclusão é justamente para a gente dizer se um conjunto é ou não subconjunto do outro.
Tá? Para a gente dizer que A é um subconjunto de B, a gente vai dizer que A está contido em B, ou B contém A, certo? Então, A está contido em B, ou B contém A. Bem, muita gente se atrapalha ao utilizar o símbolo de inclusão. Está contido, contém, etc. O que é que a gente vai fazer para não errar mais isso? A abertura, lembre-se sempre disso, a abertura do símbolo tem que estar sempre voltada para o conjunto que for maior. Então, se o B é maior do que o A, então A está contido em B, o B vem aqui na frente, ó. Essa boca vai estar engolindo sempre o maior, ela é gulosa. É a boca gulosa. Ela vai estar sempre querendo engolir o conjunto maior. Então, a abertura do símbolo tem que estar voltado sempre para o conjunto que for maior. Se o B estiver aqui do lado esquerdo, ele vai estar assim. B contém A. Se o B estiver do lado direito, vai ser A está contido em B. Ok? Mas sempre essa abertura aqui tem que estar voltada para o conjunto maior. A boca engole sempre o conjunto maior. Ok? Pois bem, vamos a alguns exemplos. O exemplo A. A gente tem aqui, conjunto A é formado por 2, 4, 6, 8. Conjunto B vai de 1 a 8, não é isso? Então, a gente diz que A está contido em B. Observe a abertura para o conjunto maior, nesse caso B. Se eu boto B primeiro, eu inverto o símbolo, né? O símbolo voltado, a boca voltada para o B. Então, a gente lê B contém A. Okay? Independente de você saber, se na hora você esquecer, contém, está... Isso aí, se você se atrapalhar com isso, lembre-se que a abertura tem que estar para o maior. Tá bom? Então, você tem que A está contido em B ou B contém A. Se você botar a abertura para o conjunto menor, nesse caso, o conjunto A, você tem que dizer que não está contido. Tá? Você tem que cortar. Ou não contém ou não está contido, porque a abertura tem que estar para o maior. Se os dois conjuntos forem iguais, tanto faz de um lado para o outro. Né? Vamos ver esse outro conjunto aqui. Né? Falar em conjuntos iguais, vamos ver esse exemplo B, com dois conjuntos iguais. Nesse caso, tanto faz você dizer que A está contido em B, B está contido em A contém B, B contém A. A abertura do símbolo tanto faz estar para um lado como está para o outro, já que os dois conjuntos são iguais. Ok? Um é subconjunto do outro. A gente viu na observação de subconjunto que todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Se eles são iguais. Bem, vamos ver esse outro exemplo C. Nesse outro exemplo C, a gente tem 1, 2 entre chaves e o 3. E o conjunto B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Não tem chaves aí dentro. Então, a gente vai concluir que o conjunto A não está contido no conjunto B. Não é? Não está contido. Todos os elementos de A não são elementos de B. Porque o elemento de B tem um 2, mas sem as chaves. Então, não é igual ao conjunto A. Tá? Nesse caso, A não está contido em B. Ok? Então, vamos chegar a essa conclusão para finalizar. A está contido em B se e somente se, esse símbolozinho aí, qualquer que seja o X pertencente a A, qualquer que seja o elemento de A, este vai ser também um elemento de B. Outra observação é, qualquer que seja o conjunto A está contido em A, porque a gente viu que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. E o conjunto vazio está contido nele, porque conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ok? Bem, veremos agora
o conjunto das partes. Conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Ou seja, se nós temos um conjunto A, cujos elementos são 1, 2 e 3, o A, esse conjunto A, vai ter os subconjuntos formado por um elemento, né? Conjunto formado com 1, por 2, por 3, 1 e 2, 1 e 3, etc. Todos esses subconjuntos de A formam um conjunto das partes de A. E a gente lê P de A, o conjunto das partes de A. Um detalhe importante é, para você saber a quantidade de subconjuntos de um conjunto, basta você levar 2 a quantidade de elementos desse conjunto. Por exemplo, nesse conjunto A, a gente observa que ele tem 3 elementos. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, a gente chega à conclusão que ele tem 8 subconjuntos. E o conjunto formado por esses subconjuntos é que a gente diz que é o conjunto das partes de A. Ok? Então, se A possui 3 elementos, 2 elevado à terceira igual a 8, P de A possui 8 elementos. Ok? Foi bom estar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.